Oi, gente. Bom dia, meus amores, a paz de Cristo, que o Senhor esteja contigo. Hoje nós vamos falar da lição de número 12, né? Já é a penúltima lição já desse trimestre, passou rapidinho. E nós vamos gravar, né? Vamos falar sobre a lição de número 12, ministrada agora neste domingo, dia 22 de setembro. Então, tira um tempinho aí para você estar acompanhando esta lição, aprendendo mais um pouco da Bíblia Sagrada, conhecendo mais um pouco da história do livro de Esté. E esta lição, lógico, é a continuidade da lição de domingo passado, a lição de número 11. Então já aproveita, já curta, vai compartilhando com alguém, leve também essa semente para alguém. Não seja guloso, não come sozinho de vida, compartilhe, seja você também um instrumento, né, para abençoar outras pessoas. Amém? A lição número 12, ela tem o seguinte título: O Banquete de Esté, Denúncia e Livramento. Na lição passada, né, nós finalizamos, né, falando sobre a síndrome do imperador, falamos sobre a honra de Mardoqueu, onde o Amã, o qual tinha preparado a forca, né, é o que vai carregá-lo pela rua, né, carregar o cavalo qual Mardoqueu está assentado, para honrar Mardoqueu, devido ao ele ter alertado ao rei sobre dois, né, dos servos do palácio que queriam tirar a vida de Assuero. Isso só veio acontecer, lógico, não no mesmo dia, mas uns 5 anos depois, porque já era providência de Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início, né, à nossa aula. Possivelmente vai estender um pouquinho, porque tem muita coisa boa nessa lição para nós falarmos. E já vou sugerir a vocês, tá? Se vocês gostarem, a gente pode dividir a lição, a gente gravar uma por partes, uma parte, primeira parte, segunda, terceira partes, e aí a gente vai ter muita coisa para poder a gente passar, e aí vai assistindo aos poucos. Aí talvez você fale, Elaine, mas a escola dominical, né, para aqueles que dão aula, é só 1h40. Este conteúdo não significa que você vai passar todo ele na EBD, porque não vai dar tempo. Você, como bom professor, um bom líder, você vai apontar o seu plano de aula, você conhece os seus alunos, você sabe o que vai ser preciso, o que é necessário, onde eles têm mais dificuldade, e vai aprofundar naquilo ali. Lógico, não fugindo dos objetivos da lição, tá? Então, se for do desejo de vocês, deixa aí nos comentários aí embaixo, você achar vai aproveitar mais, né, dividindo a lição em 3 partes, a gente grava 3 vídeos diferentes, né, de cada parte separado, para que vocês possam aproveitar bem, né, passar a incluir mais referências, porque eu adiciono referências além do que tem na lição. E é bom para que a gente aprofunde histórias, né? Como, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre o vinho. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o vinho na Antiga Aliança, né? Como que era feito, os males. Vamos falar sobre a questão de humildade, de arrogância, de orgulho. Então, a gente vai aprofundar nesses temas, né? Para que você possa ter mais coisas, né, a passar, uma visão maior daquilo que a lição está propondo, além daquilo que tem aqui na lição descrita, né, pelo escritor. E o textuário da lição diz assim, Provérbios 21, verso 1: Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclinar. Verdade prática. Devemos conhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm a um Deus no céu. Olha só, a verdade prática é interessante que ela diz assim, ó, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Como é o caso, né, de Amã,
que abusou do poder que ele tinha em mãos. E ele não soube aproveitar deste poder, ele não soube aproveitar do cargo qual ele tinha. Devemos reconhecer as autoridades? Sim, a Bíblia nos ensina que todas as autoridades elas são constituídas por Deus e nós devemos obedecê-las e orar, interceder por ela. Só que essa obediência, entre aspas, é quando isso não venha ferir a imagem de Cristo. Dei um exemplo aqui na lição passada dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor faz uma imagem, né, constrói uma estátua e dispõe ali para que todos pudessem se curvar, adorar. Lógico, aqueles que servem ao Senhor, como aqueles 3 jovens, não se curvaram, não obedeceram, não cederam a essa ordem do rei, porque cedendo estaria contrariando seus princípios bíblicos. Então, a nossa limitação para a obediência a uma autoridade é quando o que ele quer que façamos fere os nossos princípios bíblicos. Aí então nós não a obedecemos, não cedemos a esses desejos, porque em primeiro lugar é Cristo em nossas vidas, né? Que nós não devemos fazer nada para ferir a imagem do Senhor nas nossas vidas. E a leitura bíblica, gente, em classe, está em Esther, capítulo 7, vai do verso 1 ao 10. Eu não vou ler para a gente ganhar mais tempo, mas durante toda a lição nós vamos estar falando sobre esta passagem e esses versículos, tá bem? A introdução da lição, né, ela começa falando sobre o que nós vimos na lição passada, que foi exatamente a humilhação de Amã, Amã sendo humilhado, Mardoqueu sendo exaltado, e as condições agora, né, mudam. Enquanto Amã estava com seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência imperando, né, planejando o mal para a destruição do povo judeu, para a morte de Mardoqueu, e nós vimos que enquanto ele está lá esperando a oportunidade de manhã cedo para falar com o rei, para então levar Mardoqueu para a forca, para assim, né, acabar definitivamente com a vida de Mardoqueu, que ele tinha como inimigo. O plano agora tem uma reviravolta, porque aquela noite que ele passou ali planejando a morte de Mardoqueu, né, juntamente com a sua mulher e seus amigos, o rei Assuero perdeu o sono, e essa perca de sono nós vimos que já foi o Senhor trabalhando, e quando lê o livro das crônicas para ele, então conta-se exatamente a história de Mardoqueu, quando denunciou aqueles 2 homens que queriam acabar com a vida do rei. Então agora a história toda vai mudar. Amã, por sua vez, é aquele que vai conduzir, né, todo esse projeto de como honrar o homem o qual salvou a vida do rei, porque ele traça todo aquele projeto que ele está achando que é ele que vai ser honrado, né? Pessoas que procuram honra, glória para si, que sempre quer estar lá no topo, que acha que ele pode e deve fazer tudo o que quer, como quer, da forma que quer, né? Este é o Amã. E agora que ele foi, né, humilhado, porque aquele que desejava a morte, ele teve que passear pelas ruas, né, vestido com as vestes reais, coroa real, no cavalo real, né, e ele conduzindo aquele cavalo, gritando pela rua, assim que se faz ao homem que o rei deseja honrar. Aquilo ali foi constrangedor para ele. Ele chega na sua casa agora como? Arrasado, destruído. E aí agora a sua própria família vai dizer para ele, né, não com essas palavras, vou colocar para que você possa entender, na nossa linguagem de hoje, né, se deu mal. A casa está desabando pro lado de Amã. Então, a lição ela começa, né, a nos mostrar isso, que é a introdução, e vai falar sobre o banquete e a denúncia. A primeira parte da lição fala sobre o banquete e a denúncia. Item 1, a estabilidade de Amã. Foi um dia de honra para Mardoqueu, mas foi de terrível frustração para Amã. Foi vergonhoso para ele, que cedo havia ido até a casa do rei, ao palácio, para poder então enforcar Mardoqueu. Em vez disso, né, o plano teve uma reviravolta. E agora, né, quando ele está reunido, ouvindo a sua mulher e os seus amigos, né, um pronúncio totalmente desfavorável a ele agora, chega os servos do rei,
para poder levar ele, né, apressadamente para um segundo banquete. Nós vimos que já tinha acontecido o primeiro banquete. Desse banquete ele sai se vangloriando, vai para sua casa junto com seus amigos, a sua esposa, os seus filhos, né, e vai contar, né, tudo que aconteceu ali, se sentindo honrado, né, lá em cima, sentindo lá no alto. E eu falei na outra lição, cuidado, né, quando tá muito no alto, porque a queda é feia. E agora esse segundo banquete, onde vai ter mais uma reviravolta. E a mãe estava de fato como? Perturbado, depois de tudo que tinha acontecido naquele dia, e agora ele vai para um banquete naquela circunstância totalmente, né, desconfortável para ele. E no item 2 da lição vai falar sobre o banquete do vinho. O capítulo 7, gente, ele é aberto já com uma informação de que Amã acompanhou o rei na ida ao banquete. Logo é certo que os servos do rei buscaram em casa, levaram ao palácio onde Assuero já aguardava, e de lá eles já seguem para a casa principal, que era a casa das mulheres, né, fixada, lógico, né, ao palácio real, onde Esté estava ali já aguardando para poder começar o segundo banquete, o qual ela já havia, né, anunciado. E então diz, né, a Bíblia no capítulo 7, o versículo 1, Assuero e Amã estaria indo beber com a rainha Esté. E o versículo seguinte, que é o versículo 2 do capítulo 7, denomina, né, esse encontro, esse beber vinho com a rainha, como o banquete do vinho. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse banquete do vinho, né? O tema vinho, ele costuma causar muita discussão, muita polêmica, né? O vinho devido à fermentação, e especialmente por aqueles que querem justificar o uso da bebida. Eu falei para vocês, né? Eu não acompanho 100% pela revista. Eu uso livros de apoio. Então vocês, né, que quiserem adquirir, tem muitas outras informações e ajuda muito também no desenvolvimento da lição, né? E eu gosto sempre de acompanhar por ele, né? E o tema, né, do vinho, sobre o vinho, nós vamos ver em várias partes da Bíblia, e para aqueles que, né, usam para poder justificar, né, o fato de beber. Tem pessoas por aí que mesmo dizem que servem ao Senhor, mas fazem uso. Nós vamos ver claramente que o Senhor reprova, tá? A utilização, mas tinham pessoas que bebiam. Só que nós devemos, eu gravei um vídeo na semana, antes de ontem, onde a gente tem que examinar a palavra. Examinar é algo mais profundo, quando você procura saber a origem das palavras, o significado de cada uma delas. Porque nós vamos ver na Bíblia 3 expressões diferentes em hebraico para essa palavra vinho. Uma referindo-se ao vinho fermentado, outra referindo apenas, né, o suco da uva, o vinho sem estar fermentado. Então a gente precisa compreender e saber a distinção para que a gente não venha, né, ceder ao pecado usando a Bíblia para justificar os nossos erros. Então, esse tema, ele, como eu disse, ele gera polêmica. No Antigo Testamento tem muitos casos de vinho, do uso do vinho embriagante, inclusive dentro do contexto judaico. No texto em apreço, o contexto é o reino Pérsia, em que, assim como os demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum, principalmente nas festas de banquetes. Era regada ao vinho, não somente, né, o vinho feito da uva, mas também era usado romãs para poder produzir, as maçãs para poder produzir, tâmaras, cevada, trigo, eram usados para poder fazer vinhos, bebidas alcoólicas, né, no mundo, em todo o mundo bíblico, usava-se dessas frutas, tá? Não era apenas de vinho, existiam outras composições também, como eu acabei de passar para vocês. Em Esther, no capítulo 7, o verso 2, o termo ali utilizado para vinho é realmente o vinho fermentado. É natural que o contexto expressasse esse sentido, porque, como já afirmado, o vinho fermentado era consumido
largamente, de forma, né, desproporcional na sociedade pagã da antiguidade, a ponto de se embebedar, né? O caso dos persas, né, muito claro que eles gostavam de vinho, bebiam em grandes quantidades. A Bíblia começa, né, no livro de Esther falando já sobre o banquete, a bebida liberada, o pessoal bebendo à vontade, o rei embriagado, né? Então o livro de Esther já começa falando sobre isso, né? Eles bebiam em grandes quantidades e a bebida era servida em requintados recipientes. No iniciozinho do livro de Esther também você vai encontrar essa informação. Eram recipientes feitos de ouro, de prata, né, os quais impressionava os gregos, impressionava aqueles que estavam ali naquele banquete, né? Não era servido de qualquer maneira, nem de qualquer forma. Leia, volta a ler lá em Esther, no capítulo 1, né, na descrição do banquete, que você vai encontrar, né, essas informações. O vinho entre os judeus, eu quero destacar, né, isso, embora não houvesse uma proibição religiosa para o uso do vinho, né, para os judeus, o Antigo Testamento, gente, a Antiga Aliança, ele é enfático quanto os males que essa bebida causa. É claro para nós. E nós vamos ver isso em várias situações. Por exemplo, a Bíblia, ela descreve os maus efeitos do vinho que embriagou quem? Noé, né? Uma história bem conhecida. Gênesis, no capítulo 9, olha só. E é interessante, gente. Noé, quando se embriaga, a vinha é de quem? É dele. Ele embriaga na sua própria vinha, na sua própria casa. Então, tome cuidado. Olha só, 9, do 20 ao 27. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Quem era a vinha? Dele. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Olha o perigo que a embriaguez causa. Deixa as pessoas fora de si, deixa as pessoas fazer coisas más, coisas perversas, deixa a pessoa desorientada, sem os seus sentidos normais, e essas pessoas acabam fazendo besteira devido à embriaguez. Olha só o caso de Noé, olha o desenrolar dessa história, o que deu essa embriaguez de Noé. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Isso Sem e Jafé, né? Cobre o seu pai que estava ali deitado, embriagado, caído, para não ver a nudez dele. Enquanto, né, Cã não teve nenhum constrangimento em ver aquilo, pelo contrário, chama seus outros dois irmãos para que possa ver a situação horrorosa, feia que o seu pai se encontrava naquele momento, né, servindo ali de chacota, de zombação. E então Noé vai despertar do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E o que vai acontecer? Ele vai amaldiçoá-lo. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha o que aconteceu, né? Essa é a primeira menção do vinho nas Escrituras, né? E essa embriaguez está ligada ao quê? Ao pecado, à vergonha, à maldição. Olha só as causas da embriaguez, tá? É isso que ela causa no homem. Faz o homem pecar, traz vergonha para o homem e traz também maldição, como trouxe para a vida, né, do próprio filho, né, Canaã. Outro exemplo disso, né, que nós, aliás, ainda tem outro detalhe, né, esta vinha, o qual ele mesmo plantou, né, que ele fez esses vinhos, o qual levou a embriagar, isso levou a embriaguez ao quê? A imodéstia, a indiscrição, e a tragédia, que foi em forma de maldição na vida de Canaã, tá? Outro exemplo que nós vamos ver, ainda em Gênesis, no capítulo 19, outro pecado cometido também, já nos tempos de Abraão, tá? Vai contribuir para o quê? Para o incesto que resultou na gravidez nas filhas de Ló. Lembra quando Sodoma e Gomorra é destruída? E o Senhor manda, né, que eles saem da cidade. Fala para que eles não olhem para trás,
Mas a mulher de Ló, em um momento, ela olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Lógico, por sua vez, Ló prossegue viagem, mas sem agora a sua companheira, que ele havia perdido, continua com as suas duas filhas, e as suas duas filhas, né, com a desculpa de dar continuidade à família, elas embriagam, né, o seu pai, e assim elas vão gerar filhos descendentes do seu próprio pai. E então nós vamos ver, olha o que eu falei lá no início, né? As causas da embriaguez: pecado e maldição para a família, maldição, né, para esta casa, para essa pessoa, né? As pessoas destroem, acabam com as suas vidas, porque, gente, perdeu completamente os seus sentidos, não tem noção do que está fazendo. Devido ao potencial das bebidas alcoólicas para corromper, Deus ordenou que todos os sacerdotes de Israel se abstivessem de vinho e de outras bebidas fermentadas durante a sua vida ministerial. Deus considerava a violação deste mandamento suficientemente grave para motivar a pena de morte para o sacerdote que a cometesse. Tu vê que desde o início, né, a bebida, a embriaguez causada pela bebida trazia tantos transtornos que ela já está sendo proibida. A vida desses homens separados por Deus, né? Nós vimos que os sacerdotes foram homens que o Senhor escolheu para estar neste ministério, e o Senhor vai determinar que eles também não façam uso. Olha Levítico 10, do versículo 9 ao versículo 11, olha o que a Bíblia nos ensina. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, contigo não bebereis. O Senhor está determinando isso para quem? Para Arão. Nem Arão, nem os filhos dele. Por quê? É da descendência dele que vem também os futuros sacerdotes, né? Então não beba. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Se entrasse embriagados, a gente vai ver a história dos dois filhos dele que vai entrar embriagado, né, dentro da congregação, dentro do tabernáculo. E olha só, a embriaguez tira toda a noção da pessoa, deixa a pessoa fora de si. Porque esses meninos, quando entram lá no tabernáculo, embriagados, faz o que não deve, e qual é o custo, qual é o preço? A morte. Os dois vão ser fulminados ali. E aí ele diz assim, ó, para que não morrais, os filhos de Arão, o Senhor já tinha orientado, os filhos de Arão vai entrar exatamente assim dentro da congregação, embriagados, e vão morrer. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença. Por quê que o Senhor determinou isso? Aí a resposta. A Bíblia, ela explica, a própria Bíblia, a resposta do porquê que não pode. Por que não pode beber? Por que não pode embriagar? Para fazer diferença entre o santo e o profano. Você é santo, você faz a diferença. Você não pode ser como o mundo. Você não pode ser como aqueles que não servem ao Senhor, que procuram bebidas, se embriagam para poder esquecer os seus problemas, para esquecer as suas dificuldades. Só que a bebida, ela não traz solução nenhuma para a vida do homem. A bebida, pelo contrário, vai trazer mais problemas, porque às vezes as pessoas bebem, brigam. Muitos acabam perdendo as suas vidas na hora da confusão, brigas de trânsito, ou então dirige embriagado, destrói uma família, não destrói só a vida daquele que se foi. Quem foi já acabou, né? Essa é a realidade. Sentimos a dor, sofremos por isso, mas aqueles que ficam é que sofrem mais ainda. A família está destruída, abatida por causa de um inconsequente. Pessoas que bebem, né, vão para o mar, acabam morrendo afogada. Lares, famílias destruídas, casamentos destruídos por causa da bebida. Muitas pessoas, gente, não têm o que comer em casa. Onde tem alguém me ligando para o Face. Só Jesus, tá? Me perdoem. E aí a gravação foi pausada, foi interrompida. Só Jesus, né, gente? Eu tô gravando, eu não posso atender ligação no Facebook. Meu Deus, misericórdia, me perdoe. E então, gente, lares, né, pessoas que em um momento elas gastam o pouco que recebem com bebidas e não tem nada. A família passa necessidade, os filhos passam necessidade, e nós vamos ver o poder de destruição que não só o vinho, mas todas as bebidas alcoólicas têm
na vida do homem, de destruir. Destrói casamentos, destrói famílias, ou a pessoa destrói a sua própria vida, gera doenças, né? Nós vemos, isso é claro, mas as pessoas veem como cigarro, tá lá, né? Provoca câncer, provoca outros males, mas as pessoas estão se autodestruindo. Não tem zelo, não tem amor pelas suas próprias vidas. A gente vê aqui nessa passagem isso claro, quando o Senhor advertiu para Arão: olha, nem você, nem os seus filhos, não beba vinho, não só o vinho, mas qualquer outra bebida forte. Não entre no templo de forma alguma assim, porque se entrar, vai morrer. E as pessoas brincam como os filhos de Arão brincaram, né? Porque no momento sabe que tem uma ordem, não pode fazer. Tem uma determinação, tem uma ordenança ali, não pode. Mas quando bebe, perde-se os sentidos, perde-se a noção de tudo e começa a fazer o que não deve. E aí perderam as suas vidas ainda jovens. Então, devido ao potencial, gente, da bebida alcoólica, o próprio Deus é quem ordena que não se beba. Então não use desculpas para poder ficar se embriagando. Ah, é só um pouquinho, que mal tem, um pouquinho não vai embriagar. Tem muita gente usando disso. Muita gente usando. Do pouquinho, as pessoas tornam-se viciadas, não tem controle sobre si. Você faria uma cirurgia com um médico que bebeu um pouquinho? Ah, ele não está embriagado, mas bebeu só um pouquinho. Você iria fazer uma cirurgia com esse médico? Piloto, você vai viajar, você sabe que o piloto bebeu um pouquinho. Você iria prosseguir a viagem com ele? Não iria. Porque causa medo. Não é isso? Ah, você não ia de jeito nenhum. Você quer o quê? Cuidar, guardar da sua vida. Esses são os males que a bebida traz, as consequências que o vinho traz. E Deus revelou também a sua bondade a respeito do vinho, das bebidas fermentadas, quando ele pede para que faça a abstinência. Uma exigência para todos que fizeram o voto nazireu. Eles tinham que se restringir também das bebidas. Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada, e todo aqueles que nele errar nunca será sábio. Então a Bíblia está nos alertando, a Bíblia já está nos instruindo, nos ensinando o caminho correto a andar, já está nos mostrando que não presta. E se a Bíblia está dizendo que não presta, eu sempre falo, nós devemos ter a palavra do Senhor como nosso guia, ela é a nossa bússola, nós devemos ser conduzidos por ela. E se ela está falando que eu não pode, não deve, e ainda aponta os males que traz, por que eu digo, eu falo que sirvo ao Senhor, mas eu insisto em viver ao contrário, fazer o contrário que a palavra me ensina? É buscando maldição, buscando a destruição, buscando a morte. Continuando, o escritor continua dizendo assim, nos casos do sacerdote, as escrituras demonstram que a total abstinência do vinho visava estabelecer uma clara distinção entre o santo e o profano e servir de ensino aos israelitas. Ser santo, gente, é ser separado. Separado de quê? Do mundo, do ímpio. O ímpio também não é só aquele que não está na igreja, não, tá? Não é só aquele que está lá fora, não. Ímpio são todos aqueles que professam uma falsa religiosidade. Todos esses são ímpios, tá? Todos. Às vezes está dentro da igreja, mas é um ímpio. É apenas um religioso. Professa uma falsa religiosidade. Então, se tratam de ímpios. É como a passagem lá do bom samaritano. Lembra que ele está caído à beira do caminho, passa um sacerdote, passa um levita, olha de largo, nem sequer passa para socorrer. O que é isso? Uma falsa religiosidade. Porque a Bíblia nos ensina o quê? Socorrer. A Bíblia nos ensina, nós como servos, nós vemos alguém ferido, vemos alguém machucado, nossa atitude é prestar o socorro. E não passar de longe, fazer de conta que não viu. Quando o bom samaritano, representando quem? Aquelas pessoas que eram desprezadas. Não era isso? Os samaritanos não eram esse tipo de pessoa que os judeus não gostavam, cheios como sujos, como imundos. Foi este que socorreu aquele homem. Para tu ver que a falsa religiosidade faz nos afastar dos princípios, dos estatutos bíblicos. Por quê? Nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar e não a vontade do Senhor. Então, o Senhor vai separar entre o santo e o profano, fazer a diferença, né? E para ensinar os filhos de Israel
todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pelas mãos de Moisés, para ensinar aos filhos de Israel. Então os ensinamentos, eles continuam, eles permanecem, eles não mudaram. A Bíblia ela é a mesma. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é para todos os dias de nossa vida. Nada deve ser alterado e nem mudado. Nada deve ser adequado ao momento, à fase da sua vida que você está vivendo, porque as pessoas querem adequar a palavra ao momento que se vive, querem usar a palavra ainda para encobertar os seus pecados, que é o pior ainda, né? Então não use disso, porque você será castigado por isso. Você será responsabilizado quando você tenta adequar a palavra, né, aos seus desejos, porque a falta de desejo de se libertar faz com que as pessoas tentem adequar esta palavra, né, aos seus desejos. Eu quero servir a Cristo, mas eu não quero abrir mão das coisas materiais. Eu não quero abrir mão das coisas da carne. Eu não quero abrir mão, né, dos frutos da carne, vamos dizer assim. E em Apocalipse, no capítulo 22, e o versículo 19, olha só o que o Senhor fala. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Se você fizer o quê? Tirar, diminuir. Ah, então eu posso acrescentar? Também não pode. Aquele que aumenta, olha lá, 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então a palavra do Senhor, ela não pode ser nem acrescentada e nem diminuída. A palavra do Senhor, ela deve ser ensinada, deve ser transmitida exatamente como ela é. Nós devemos seguir todos os princípios, exatamente como a Bíblia pede que nós, né, que o Senhor pede que nós façamos, para que assim nós não venhamos perder o direito de herdarmos a nossa vida eterna, para que nós não venhamos, né, ser condenados e ser lançados no inferno. Imagine você passar 30, 40 anos dentro da igreja, fazendo seus próprios desejos. Ah, porque isso aqui não tem nada a ver. Lá no inferno deve ter um lugarzinho com esse nome também, né? Nada a ver. Porque o que tem mais de crente é isso. Isso não tem nada a ver, que isso foi antigamente, que hoje já não é mais assim. A palavra de Deus é a mesma, não mudou e não mudará. O Senhor diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não mudará. Então não usa pretextos, né, para poder desviar o propósito da palavra, não, tá? E vamos seguindo, aí diz assim, ó, para quem tá chegando agora, eu acompanho a lição pelo livro de apoio ao mestre. A gente está lá na primeira parte ainda da lição, a gente está falando sobre os males do vinho, tá? Então, a alusão do vinho como algo impuro ou profano é uma mensagem absolutamente contundente sobre a incompatibilidade da bebida alcoólica para quem deseja agradar a Deus e servi-lo com fidelidade. Então, não dá para a gente continuar nessa mesma, usando desculpas, né, para que a gente possa, né, assim, beber, saciar a nossa carne. Além disso, o texto ressalta o exemplo dos recabitas que se abstiveram totalmente de vinho e esses homens foram honrados por Deus. Quem eram, gente, os recabitas? Recabitas, eles eram os descendentes de Jonadab, que era filho de Recabe, o queneu. Eles viveram por volta do século 9 a.C. e eles ensinavam, né, os seus descendentes, os seus parentes, a se absterem de vinho. E era um clã, é interessante, né, esse clã recabita, eles demonstravam uma grande fidelidade para a ordem dos seus antepassados, né? Era ordenança, era lei, assim falava e assim se cumpriam. Então, e isso fez com que eles fossem, né, honrados pelo Senhor. Olha só, como a obediência traz para o homem honra. Isso está lá em Jeremias, no capítulo de número 35, tá? Do versículo 6 ao 19. A gente não vai ler todo, porque senão fica muito extenso. E aí diz assim, eu vou ler só alguns versículos. Mas eles disseram, versículo 5, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taxas cheias de vinho,
e copos, e disse-lhes: bebeis. Olha só, gente, a obediência dos recabitas. E o que foi que eles fizeram? Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casas, nem semeareis sementes, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinhos em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Olha só a obediência desse povo. Recebeu uma ordem do seu antepassado e eles continuam como obedecendo. E por que a gente recebe uma ordem de Cristo e a gente não obedece? Né? Tu vê que eram homens que estavam obedecendo uma ordem da sua geração. Tu vê que não era só vinho, era para morar em tendas. Eles moravam em tendas. Eram pessoas totalmente obedientes aos seus antepassados. Não plantareis, também eles não plantariam. Não possua vinha, também eles não possuíam vinhas. Eram tementes, obedientes, e eles permaneceram assim, fiéis a essas convicções e não desobedeceram os princípios que foram estabelecidos pelos seus antepassados. Agora, nós vamos ver que uma outra curiosidade também que a gente vai aprender com isso: Jonadab, ele tinha prescrito essas regras para que os seus descendentes tivessem o quê? Uma vida simples, permanecesse separado dos cananeus, uma geração ímpia, evitasse também a conformação, evitasse a conformação com os israelitas por sua constante apostasia. Olha só, queria fazer o que, gente? A diferença. Eles queriam ser o quê? Separados, como nós lemos lá no livro de Gênesis, né? E a abstinência do vinho ajudava a evitar a imoralidade, porque o homem, quando está embriagado, se entrega à imoralidade, acaba adulterando, né? Traindo a sua família, né? Sua esposa que vai trair, trai toda a sua família, trai os seus princípios. Então, isso fazia, né? Era o que eles tinham em mente, e ajudar, evitar que esses erros fossem cometidos. Evitava também o que? A idolatria ao culto de Baal. Assim, eles não perderiam o sentido e se curvariam diante de outros deuses. Olha só o propósito deles, exatamente o que a Bíblia ensina. E quando eles se envolviam nesse culto a Baal, geralmente se envolviam o quê? Embriagados. Aí, as pessoas que estavam ali no culto a Baal estavam exatamente assim, eram orgias. Era isso que acontecia. Então, essas regras do recabita não se aplicavam em vão. Eles tinham, né, este objetivo e este propósitos, né? E é interessante que essas regras dos recabitas não se aplicam a muitos crentes de hoje. Isso é vergonhoso para nós, né? Muitos crentes de hoje. Eu bebo um pouquinho, ainda tenho coragem. Na minha casa eu bebo. Tá, bebe em casa, mas aí perde os sentidos, vai pra rua, faz besteira. Não, eu sou bebo em tal situação assim, fica embriagado, perde o sentido e faz besteira. É necessário que nós voltamos, né, os nossos princípios. Nós viemos voltar a ensinar esses princípios aos nossos filhos, mostrar, né, os males que isso causa no meio da família, no meio da sociedade, mostrar, né, os males que pode agravar quando a pessoa ainda se torna um viciado. Então, o que nós viemos ajudar pessoas através desta palavra, mostrando a elas que é uma ordenança bíblica, os males que isso possa causar, o estrago que isso pode causar. E por tudo isso é absolutamente temerário relativizar o ensino de abstinência total do uso do vinho e de todas as demais bebidas alcoólicas, lançando mão de textos bíblicos que apresentam a prática por personagens da história sagrada. Além da advertência geral sobre o perigo da embriaguez, muitos exemplos do nosso tempo mostram os grandes prejuízos morais, espirituais do nosso tempo, mostram as pessoas sofrendo por causa dessa embriaguez. E é interessante que os que sofrem, eles preferem o caminho da licenciosidade, agindo, sabe como? Como os antinomistas.
que eram? São pessoas que defendem que a fé é suficiente para a salvação, que não é necessário regras, não são necessárias leis, não é necessário obediência aos princípios, que só a fé é suficiente para a salvação. Uma vez que se pensam dessa forma, deixa de pôr em prática todos os princípios, todas as verdades ensinadas. E a sua fé não vale de nada se você não obedecer os princípios do Senhor. Porque como Tiago diz, né, quando as pessoas estão reunidas, chegam aquelas pessoas as mais pobres e eles fazem então discriminação, dando preferência àqueles que são, né, que estão a posição mais elevada. E aí Tiago fala assim, olha, a fé sem as obras são mortas. Então não adianta. A obra, ela não nos traz salvação, ela nos dá galardão. Mas a nossa fé salvífica em Cristo Jesus é que nos faz ter, né, uma vida diferente, uma vida, né, cheia de vigor, uma vida em obediência à palavra do Senhor, uma vida que nós possamos, né, olhar para nós mesmos e sentirmos prazer em obedecer essa palavra, em ver a diferença nas nossas vidas, na diferença daquele que serve ao Senhor, saber que você é separado, é diferente daqueles que não têm uma vida consagrada ao Senhor. E essas pequenas coisas, né, faz grande diferença em nossa vida. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito Santo, conforme está lá em Efésios, no capítulo 5, olha o que a Bíblia nos diz, Efésios 5 e o verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher tem um significado de ser enchido de repetidas vezes, né? Constantemente você está se enchendo. E como é que eu me encho do Espírito Santo? Através da leitura da palavra, através da oração, através de uma vida consagrada, através de uma vida separada, dando lugar para que o Senhor possa operar, trabalhar. É assim que eu vou me encher do Espírito Santo. E nos ensina que nós devemos fugir de toda a aparência do mal, de nos abastecer, né, nos abastecer do total, de tudo que não convém à vida dos santos. Separar de tudo isso que não convém. Como o Salmo 1 ensina, não se assentar na roda dos escarnecedores, não se misturar, né, porque isso faz com que nós acabamos distanciando, perdendo a nossa comunhão, nossa intimidade com o Senhor. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso 22, diz assim, ó: abstende-se-vos de toda a aparência do mal, não só do vinho, mas de tudo que é mal. Manter-se separado, manter-se distante, né, de tudo isso. Ainda no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versos 9 e o verso 10, diz assim, ó: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhuma dessas pessoas. Por isso que fala pra gente afastar de tudo que é mal, desviar-se de tudo que é mal, não só apenas da bebida alcoólatra, porque não é só apenas o beberrão que não entrará no reino dos céus. Todas essas outras características, todas essas pessoas que foram citadas, todos esses vícios, todos esses, nenhum desses fará com que as pessoas entrarão no reino do céu, mas pelo contrário, levarão as pessoas a serem condenadas. Tu vê, assim como o beberrão não vai entrar no céu, aquele que é maldizente também não, aquele que é adúltero também não, aquele que é avarento também não, né? Então, os devassos, os idólatras, nenhuma dessas pessoas herdarão o reino dos céus. Então, não se deixe levar por nenhuma delas, para que você não venha, né, então, perder o seu tempo dentro da casa do Senhor. E ainda em 1 Coríntios, né, no capítulo 6, o verso 12, diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É lícito
Beber? Ah, mas vou beber só um pouquinho, tá? Mas lhe convém? Olha, é bem enfático, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A gente pensa que tem direito de fazer tudo o que nós queremos, mas nós não temos. Eu costumo dizer que a questão do livre-arbítrio, né, antes de aceitar a Jesus, eu tinha. Sabe por quê que eu falo isso? Porque depois que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, não é mais a nossa vontade, não é mais os nossos desejos. Agora é a vontade de Deus que eu faço. Eu tenho que abrir mão dos meus desejos, eu tenho que abrir mão das minhas vontades para poder eu me tornar agradável ao Senhor, para que eu possa então agradar o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos que não devemos agradar a nós mesmos, mas agradarmos quem? Agradar o nosso próximo, fazendo tudo o que for bom para edificação, segundo o próprio exemplo de Cristo. Então, as pessoas geralmente, quando se embriaga, ó, é interessante a gente atentar para isso, né? Que nós não devemos agradar nós mesmos, mas agradar ao nosso próximo. E a gente leva para o ambiente que nós estamos falando, da bebida. Quando as pessoas bebem, né? A última coisa que elas se tornam é uma pessoa agradável. Fala do que não deve, fala do que não pode, se torna abusado, às vezes usa de palavrões, se torna o mais valente, né? Às vezes aquela pessoa covarde, a pessoa tímida, perde a vergonha, fala o que não deve, faz o que não deve e embola todo o meio de campo, né? E acaba fazendo besteiras, né? Eu falei para vocês de quantas pessoas que já se destruíram, né? Tiveram fim às suas vidas porque encontraram nessa situação. Romanos, gente, no capítulo 15, o verso 1 ao 3 diz assim, ó: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom, não no que é mal. Agrade o próximo no que é bom. Para o quê? Para a edificação. E me fez lembrar aqui, né, que é interessante a gente ver isso, que já prestou atenção, às vezes a pessoa não tem dinheiro para nada, mas tem para bebida. Não levanta a mão para ajudar ninguém, mas um copinho de cachaça, né, um copinho de cerveja, sempre alguém tem oferecendo, sempre alguém dá para outra pessoa, né? Sempre tem alguém para levar para um mau caminho, sempre tem alguém, né, que está incentivando, porque não deixa de ser uma forma de incentivo para que outras pessoas, né, possam ir para um mau caminho. Às vezes são pessoas que estão tentando deixar o vício, são pessoas que estão tentando se afastar dessas coisas e aí pessoas vêm, acabam convidando e a fraqueza da pessoa e a pessoa acaba voltando de novo para aquele caminho. Então, para você ver o quanto que isso corrompe o homem. E aí o verso 13 diz assim, ó: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que se injuriavam. Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que se injuriavam. E isso aqui cabe para nós, que muitas vezes, né, nós somos, assim como Jesus passou por essas aflições, por essas dificuldades, foi injuriado, foi caluniado, nós nos tornamos chatos. Eu sei que muita gente vai ouvir isso aqui e vai falar assim, ó, que chatinho. Ah, vou beber mesmo, na minha vida eu faço o que eu quero. Ok, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quer, mas não esqueça que a vida aqui ela é passageira. Se reclamamos que sofremos aqui, reclamamos as injustiças, reclamamos as enfermidades, das dores, das desgraças que nos assolam, né? E temos um fim aqui. A qualquer momento, qualquer um de nós aqui parte. Nosso momento de partida ninguém sabe. Às vezes as pessoas ficam confiantes achando que a partida vai se dar quando estiver na velhice. Mas não, a qualquer momento. Tô aqui falando, daqui 2 minutos não sei. Você está aí daqui meia hora, 1 hora, não sei. Ah, não é praga. É a realidade, gente. As pessoas nascem hoje, mais tarde já morrem. Nascem hoje, no mês seguinte já não estão mais aqui entre nós. É a vida, ela é feita assim, a vida ela é um sopro. A Bíblia nos ensina assim. E aí nós estragamos as nossas vidas. Esquecemos que tem uma eternidade pela frente. Quando se morre, essa vida física aqui, o homem é pó, para o pó se torna, mas o nosso espírito volta para a glória. Um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Um dia nós prestaremos conta de todas as nossas escolhas que aqui foram feitas.
Então, mais vale uma vida com Deus, por mais que você diz que eu estou servindo ao Senhor, mas eu estou passando por dificuldades, continue servindo a Ele, continue adorando, glorificando, exaltando, não se desvie, porque se passar pela tempestade com Jesus está difícil, sem Ele então é pior ainda. Por isso, muitas outras pessoas cometeram suicídio, muitas outras pessoas estão presas, porque fizeram besteira, fizeram o que não deviam. Mas quando você está com Deus, quando você deixa Deus dirigir os seus passos, quando você deixa o Senhor estar dirigindo a sua embarcação, você está seguro, porque você está passando pela prova, mas você sabe que o Senhor está na direção, o Senhor sabe até onde você pode suportar, quanto você pode suportar, o Senhor sabe como trabalhar e como agir, e no momento certo Ele dá escape. Eu falo sempre, nós somos como o ouro que é provado para sermos aprovados. Então, não fica amedrontado, não fique desesperado. Tira esse negócio da cabeça que você vai, vou sair da igreja porque minha vida não tá dando certo. Tu acha que lá no mundo vai dar certo? Satanás, ele só engana as pessoas, porque este é o propósito dele, é roubar, matar e destruir. Ele mascara uma situação para as pessoas achar que está bem, mas não está nada bem. Porque da mesma forma que ele dá, ele também tira. Da mesma forma que ele te entrega hoje algo, amanhã ele te entrega outro para a sua própria destruição. E assim a humanidade vai caminhando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Tu entra lá no cemitério, tá lá numa sepultura, né? Aqui jaz Joãozinho, aqui jaz Mariazinha. Assim está o mundo também. Por isso as mentes estão cauterizadas, o coração endurecido, um coração de pedra, não escutam mais. Tem muita gente seguindo qualquer coisa aí pela internet, porque são líderes que dão facilidades para as pessoas, não querem mais viver o que a palavra ensina, e essas pessoas não querem ser libertas, então não tem mais só com um seguidor ali na rede social, mas segue tudo que aquele homem, aquela mulher ensina e diz, e eles não procuram analisar a palavra para ver se é verdadeira, para ver se o que ele está falando tem fundamento bíblico ou não. Muitos usam versículos isolados para servir de pretexto, não procuram analisar todo um texto, e assim tem muitas almas caminhando a passo largo para a destruição. Mas você é um instrumento de Deus para poder levar a verdade, você é um instrumento de Deus para poder despertar estas pessoas, para que não venham se afundar, né? E aí, agora, eles estão reunidos neste banquete, né, denominado banquete do vinho. É por isso que nós estamos falando isso, aproveitando e falando os males que isso traz para a vida do homem. E então agora reunidos, né, o rei pergunta novamente para Esther qual é a sua petição, o que ela deseja. E nós vamos ver que nesse pedido, gente, no dia anterior, no banquete anterior, já ficou um suspense, porque Esther não fez a petição dela ali. Ela apenas serviu e não disse até então qual era o propósito de tudo aquilo. Apenas agora, no segundo banquete, é que Esther vai fazer a petição, vai falar qual é o requerimento. Isso está em Esther, capítulo 7, versículo 2. Da mesma forma, como a pergunta que foi feita, né, pelo Assuero, né, para ela, a prontidão em perguntar assim que o banquete começou, Esther também agora responde. Talvez, né, o coração dela estivesse naquele momento como? Aflito, porque era a vida dela, do seu povo que estava em jogo. E uma jovem judia, sem nenhuma tradição real, mas não importa, porque o mais importante ela tinha, porque ela se revelou ali uma mulher forte, uma mulher decidida, e vai denunciar o mal, o perverso Amã, independente da posição que ele tinha. Ela agora vai declarar o seu pedido e vai falar quem era o causador daquilo toda. A força moral de Esther, gente, não estava no vinho o qual ela tinha bebido, mas estava nos princípios do qual ela foi criada, nos princípios o qual, né, foram ensinados, porque nós sabemos que os judeus, né, desde criança, eles são instruídos, ensinados na palavra. E na obediência, estava no temor, porque nós vimos que quando ela, né, se torna rainha, Mardoqueu tinha falado para ela não falar da sua origem. Ela tornou-se rainha e até então o rei ainda não sabia da sua origem. Obediências,
Obediência, temor àquele que a criou como pai, que a instruiu no bom caminho. E em tempos nos quais tanto se critica obedecer a regra, gente, é preciso considerar que não há crescimento moral sem disciplina. Eu falei na lição anterior e volto a repetir: filhos que são criados como eles bem querem. Fazemos tudo que os nossos filhos querem. A gente não diz um não para eles. Quero isso, pegue. Faz isso, faz. Eu quero comprar tal coisa, compra. Eu quero isso, quero comprar, quero adquirir isso e aquilo. A gente tá sempre falando sim, 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 sim. A gente nunca diz não. A gente vê as graças dos nossos filhos, às vezes a gente para, acha que bonitinho, tá crescendo. Mas não é não, tá levando, estamos levando para um mau caminho. Se a gente não aprender a disciplinar, se a gente não forjar neles um caráter bom, se nós não dermos exemplo para eles, porque, gente, filhos são heranças de Deus e Ele nos deu essa responsabilidade para criar e educá-los segundo os princípios bíblicos. E nós temos que ensinar os nossos filhos a ser e não a ter. Tem muita gente ensinando a ter. Aí no dia que não tem, o que acontece? Vem a desgraça na casa, é briga, é picuinha, separação e por aí vai, porque a gente deixa os filhos mandar e desmandar. Né? Quantos pais que tem aí que são de você, que são separados, que não se casam porque é os filhos que controlam. Não vai casar, com essa você não casa, com isso você não faz, isso não faz, isso não aquilo. Tá errado. Quantos casamentos que hoje são destruídos porque a mãe dedicou apenas o filho e esqueceu do marido. Vai dormir, o filho tá no meio da cama, não tem mais relação nenhuma, não tem mais intimidade nenhuma. E o tempo vai passando. Daqui a pouco, quando a ficha cai, eles percebem que o casamento acabou. Não tem mais intimidade, não tem mais nada, porque o filho ficou com barreira. E primeiro, gente, nossa vida, nós que somos casados, aprende uma coisa: Deus, marido e esposa, mesmo paralelo, no mesmo nível. Depois com os nossos filhos. Não é Deus, eu e o meu filho. Não, é Deus, eu e meu marido, depois com o filho. É assim. Às vezes o meu amor que é para ser para o meu esposo, ou o teu amor que é de esposa que é para ser para sua esposa, está tudo no seu filho. Seu filho daqui a pouco se casa, por isso que você tem que preparar ele para o mundo, porque se a sua casa é bagunçada, desordenada, teu casamento é bagunçado, se você não é uma esposa sábia, você é uma ignorante, você destrói tudo, não tem autocontrole, não tem domínio. Se você é uma esposa dessa forma também, seu filho, sua filha pode ser também exatamente do mesmo jeito lá na frente. Se o seu casamento não é bom e você deixa transparecer exatamente o que leva esse casamento a não ser bom, o seu comportamento dentro de casa, aquele pai calcólatra, aquela mãe calcólatra, aquela mãe, aquele pai que bebe e deixa faltar alimento dentro de casa, essa criança tem uma grande chance de lá no futuro seguir os mesmos passos. E talvez você não esteja criando, não esteja preparando uma criança devidamente hoje e amanhã se torna um delinquente, se torna uma prostituta. Quantas crianças se perdem hoje por falta de cuidado dos pais? Quantas crianças grávidas hoje por falta de cuidado dos pais, que deixa sair com quem bem entendem, fazer o que bem quiser. Às vezes sai por aí, não sabe onde está, com quem está. Não está com uma amiguinha, você conhece a amiguinha, você conhece um amiguinho, você sabe o que essa amiguinha, esse amiguinho anda fazendo, anda aprontando. Você tem ensinado a palavra para o seu filho, não é só uma criança, tem que assistir desenho. Não, tem que ouvir a palavra, você tem que implantar a palavra no coração dele desde já, para que ele cresça sabendo o que é certo, o que é incorreto. Tem que ser feito isso. Porque lá na frente, se o que você ensinou ele não seguiu, sua consciência não irá pesar. Porque você fez o que deveria ser feito. Porque tarde não terá mais jeito. Depois não tem mais como. Então instrua agora enquanto você tem a oportunidade. Aprenda a dizer não para o seu filho. Às vezes a mãe tá com a roupinha velha, batida, compra qualquer coisa. Mas para o filho, compra a melhor roupa, roupa de marca, compra o iPhone, o lançamento. E ela tá com um lá que nem manda mensagem. Tá correto? Não tá. Você pode? Não pode. Tem pessoas que deixam de comer, não tem uma cama para dormir, não tem nada dentro de casa. Mas exibe por aí com outras coisas. Tem um carro, dá um iPhone pro filho, mas não tem condições para pôr, mas quer viver de quê? De aparência. Tô ensinando bem o meu filho? Não tá. Você tá destruindo a sua casa, destruindo a sua família. Então a gente vê isso aqui em Esther. Princípios que foram ensinados, valores que foram ensinados, nós devemos preparar os nossos filhos também para isso. Então, vamos lá, prosseguindo.
Diz assim a lição: não há crescimento moral sem disciplina, não se forja caráter sem ela. Muito menos se constrói uma estrutura emocional forte, e isso se aplica a todos. Tem criança que é cheia de mimimi, cheia de não me toque. Aí a gente sai e ainda acaba passando vergonha, porque a gente não ensina, não disciplina, e através da disciplina é que vai se forjar um caráter decente nessa criança. E aí a mulher virtuosa de Provérbio 31 tinha todo um rol de qualificativos, sendo a maioria deles voltado para o cumprimento de seus deveres. O que fez dela uma mulher forte, que sabia, perdoe, misericórdia, não posso atender ligação, tá? Ele continua ligando pro meu Facebook, me perdoe, porque tá complicado. A pessoa insiste em ligar pro message, só Jesus Cristo, meu Pai. Me perdoe. Vamos lá. Essa mulher, gente, de Provérbios, no capítulo 31, ela nos diz assim: ah, alguém sabe como bloquear essas chamadas? Me manda aí pra eu bloquear, gente, eu não sei, eu tô perdida nesse negócio. Mudamos até o foco, né? Já é a segunda vez que interrompe, aí a gravação é pausada, é chata, e depois eu compartilho isso com outros grupos. E, ai, só Jesus na minha vida, misericórdia, gente. Essa mulher de Provérbios 31 e o verso 26 diz assim, ó: abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Esta é a mulher sábia, né? Tem sabedoria ao falar. E a Bíblia diz: se não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele vos dá. Peça a Deus sabedoria, né? Talvez no momento de estresse, a gente acaba falando coisas que não deve. Então cala-se, para poder não falar do que não deve, né? Para poder não causar problemas maiores. Fecha a boca e deixa para abrir no tempo certo. Assim como Esther não abriu sua boca no primeiro banquete, não abriu sua boca na primeira oportunidade, esperou o tempo certo de agir, esperou o tempo certo para poder fazer a sua petição ao rei. Tem muita gente indo com burros na água, se dando mal na vida, porque não espera o tempo certo para falar. E quando fala, não tem sabedoria também para falar. E aí acabando destruindo tudo. Algo que era para dar certo, deu errado porque se precipitou. Aí no item 2, na parte 2 da lição, vai falar sobre a fúria do rei contra a injustiça, né? Esther então agora revela, né, qual é o seu pedido, e ela vai falar sobre o plano de Amã, e o pedido dela era a vida do seu povo. Ela não queria que o seu povo fosse destruído. Ela vai relatar para o rei o plano de Amã, o que demonstra, ele deu autoridade para Amã, entregou o seu anel para ele assinar esse decreto, mas ele não tinha um conhecimento total do que exatamente ele queria com esse decreto, né? E nos ensina a gente ter muito cuidado em quem confiar, em quem estamos entregando poder. E a indignação, nós vamos ver a indignação do rei Assuero, né, e que parece ser um pouquinho estranha, porque ele não tem conhecimento nenhum, e outra hora Amã havia já falado com ele, né, sobre este povo, mas ele não cita quem é o povo, quando ele sugere o rei destruir, né, ele conta mentiras para o rei, e só neste momento que o rei vai saber exatamente do que se trata. Então, uma vez que Assuero agora está inteirado dos planos de Amã, ele muda completamente de posição. Amã já tinha ido longe demais com aquele plano e abusou da confiança do rei. E a lição que nós podemos tirar deste ponto é: nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima ela deve ser respeitada. Cada um deve entender o seu próprio limite e não abusar de direito ou medir forças no estilo ou no eu, como acontece às vezes em disputas dentro de casa entre nora e sogra, disputa entre esposa e nem a mãe deve existir. Disputas no ambiente de trabalho, pessoas competindo quem manda mais, pessoas, né, pisando em outras para poder subir, pessoas mentindo, como é o caso de Amã, mentiu a respeito dos judeus para poder ganhar a confiança do rei, né? E com isso destruir pessoas inocentes.
Tem muita gente que usa disso, de mentiras. São pessoas sagazes, como o diabo, são instrumento do diabo, usado para destruir pessoas. Mas não fique perturbado, não se precipite, não tenta tomar atitude, né, na força do teu braço, na hora da raiva. Coloca no joelho, querido. Coloca tudo no joelho, entrega para Papai do Céu, que Papai do Céu, no momento certo, ele entra em ação. No tempo certo, ele resolve a sua causa. Não faça como Mardoqueu, faça como Esther. Enquanto estavam tentando matá-los, destruir, né, eles, destruir o seu povo, foram para a oração, foram para o jejum e os céus entraram em ação. Então ore, vai de madrugada para o joelho, faça jejum, faça propósito e os céus vai entrar em ação ao seu favor. Ah, mas já tem tanto tempo, Elane, que eu passo por isso. Sossega. Existem coisas que nós passamos que é para o nosso crescimento espiritual, que é para o nosso amadurecimento espiritual. E eu falei antes, no vídeo aí no início, que o Senhor não dá nada que nós não possamos suportar. E a Bíblia diz que o Senhor prova aqueles que Ele ama. Então cada um tem o seu valor, tem o seu papel. Então tem gente que não está conformada com o papel que tem. É um diácono, quer passar por cima, quer ser logo presbítero, quer derrubar aquele aí, começa a colocar defeito, começa a ver problema, quer tomar o lugar do líder, quer ocupar o lugar da irmã da mesa de oração, quer ocupar, né, no trabalho, quer ocupar o lugar do gerente, só não toma o lugar do patrão porque é dono, não, senão se pudesse, tomaria também. Em todos os lugares tem essa competição, em todos os lugares tem isso. Agora você vai se igualar ao ímpio e vai fazer a mesma coisa? Mesmo você não sendo servo de Cristo, é princípios. E a gente deve obedecê-los. Porque a lei da semeadura existe. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher para as nossas vidas. Pode até tardar, mas não vai falhar. Pode passar 10, 15 anos, você achar que tá, Jesus esqueceu, ele não esquece não. Mas ele tem o momento certo. Eclesiastes 13:1, há tempo para todas as coisas. Não fica você achando que você fez, aprontou, não se arrependeu, né? Não estou falando aqui de pessoas que aprontam, desgraça a vida dos outros, não se arrependem e tá achando que vai ficar por isso mesmo. Não vai não. Porque a justiça humana, ela falha, mas a divina não falha. Amã, por ter poder, tá achando que ele podia fazer o que bem queria. Não ia ser descoberto. O rei ia estar a seu favor. Mas no dia que o rei soube qual era o propósito daquele decreto, a casa caiu para ele. E o resultado foi o quê? A morte. Destruiu a sua casa, destruiu a sua família, porque a mulher naquela época na sociedade, o esposo morreu, já era. Se tivesse filho homens, né, no caso dele que ele tinha, era aquele que daria continuidade. Mas imagine esse homem que foi humilhado, que foi morto, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência. E aí, olha só, Gênesis não, Efésios 6:2, ensina alguns desses princípios de honra, de obediência. 1 Timóteo 5:4-8 também nos ensina princípios de honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, né? São princípios, gente, que a gente deve levar para a nossa vida inteira, sermos exemplo. E vamos lá, continuando sobre a ação do rei. O livro de Esther nos mostra como um grande monarca mudou totalmente de atitude sob a ação de Deus que controla o universo. Deus trabalhou no seu coração. E Deus pode mover o coração de um rei e de toda uma nação, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, que trabalha nas nossas impossibilidades. Onde um homem vê que não tem jeito, e nós começamos a nossa petição, o Senhor move. E aí, como escreveu Salomão, o coração do rei é como canais de água controlado pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. É o Senhor que conduz. Quando o Senhor quer trabalhar em seu favor, o Senhor muda todo o curso de uma história para poder agir, para poder trabalhar em prol daqueles que o servem, em prol daqueles que o buscam. A consciência de Assuero deve ter sido ativada para que entendesse o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo da sua rainha. O homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã.
é a expressão que ela usa. Às vezes, nós mesmos nos desconhecemos em certos momentos, né? Esther, naquele momento, ela teve coragem para poder acusar aquele homem, para poder falar ao rei, né, que não era um homem qualquer, a gente ficou ter uma alta posição, né, dentro do palácio, e ela teve coragem agora para poder falar o que ele havia feito. O que nós não podemos fazer, gente, é agir por nós mesmos, mas agir na direção de Deus. Esther não está fazendo o que ela quer, nem agindo da forma que ela deseja, por ela mesma. Eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito. Não, ela orou, entregou ao Senhor, buscou direção. Em certas horas, o Espírito que nos capacita para falar, em muitas outras, simplesmente nos faz calar em outras situações. Eu falei, às vezes tem situação que é melhor a gente ficar calado. O silêncio, né, é a melhor resposta. E nessas ocasiões a vitória está onde? No silêncio e não no timbre de voz. Está no silêncio, não em querer demonstrar a nossa própria força. É assim que o Senhor vai trabalhando e vai agindo. Segundo os seus propósitos, nós somos capacitados por Deus no momento certo. Erguer a voz em favor dos que não podem se defender. A Bíblia nos ensina, Provérbios 31, verso 8, olha só o que ele diz. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. É o que Esther está fazendo agora. Ela está abrindo a sua boca em prol daqueles que não tinham voz, daquele povo que não podiam recorrer ao rei. Esther está posicionando não apenas a favor dela, mas em prol de todo aquele povo. Nós também devemos abrir a nossa boca para defender. Porque, gente, quantas vezes a gente vê pessoas indefesas? A gente vê pessoas, né, sendo prejudicadas. Pessoas, gente, que são atormentadas por outras pessoas, e às vezes nós devemos ter uma atitude e a gente se cala. E é nessas horas que a gente tem que agir. É nessas horas que a gente deve abrir a nossa boca. É nessa hora que nós devemos levantar a nossa mão para esse pobre, para esse necessitado, para uma pessoa que está sendo injustiçada. É nesta hora que nós devemos agir em prol dessas pessoas como verdadeiros servos de Deus. Não negligenciarmos. Porque tem muita gente negligenciando, vendo ao mal e permitindo o mal se estender, se calando diante do mal. E quando nós nos calamos diante do mal, nós estamos sendo cúmplices também. Nós estamos cooperando também para a destruição dessa pessoa. Então vamos ficar alerta, vamos ficar atento, pedir sabedoria ao Senhor para nós sabermos o momento que nós temos que agir e o momento que nós temos que ficar calados. O momento que a gente deve entrar em ação e o momento que a gente deve deixar os céus agirem em nosso favor. E diz assim, Esther não agiu de forma temerária ou precipitada, ela não extinguiu o motim ou qualquer expediente violento, confiando na sua própria força, mas manteve a sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo, de maneira certa. Olha o que Paulo nos ensina. No livro de 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 10 e o verso 4, olha só. Porque as armas de nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Por isso, gente, que nós devemos orarmos, que nós devemos buscar o Senhor, porque as nossas lutas aqui é contra as hortes espirituais da maldade. São pessoas que são verdadeiros instrumentos do mal, instrumento do maligno para a destruição. Pessoas que estão sendo usadas de formas poderosas pelo inimigo de nossas almas. E nós devemos nos revestir, como Paulo também nos ensina, de toda a armadura celestial, para que nós possamos lutar contra elas. A base de quê? Que foi que o povo fez, o que Esther fez? Oração e jejum, para que nós possamos lutar contra ela. E essas armas são poderosas, porque elas provêm de Deus, não provêm do homem, provém de Deus. No próximo item da lição, nós falamos sobre a reação do rei. A terceira parte, gente, vai falar sobre o grande livramento. E esta parte, possivelmente, eu vou gravar um vídeo falando sobre ela,
porque a gente já tá há um bom tempinho, né? Antes que o outro abençoado tenta ligar aí no Messenger de novo e corta de novo a conexão. Porque vai falar, gente, sobre soberba, sobre o orgulho, sobre a humilhação. E tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Então depois eu vou gravar um videozinho separado falando só sobre isso e vou disponibilizar. Algumas pessoas perguntaram por que você não marca a agenda horária da live. Porque eu tenho um tempo muito corrido. Então eu aproveito os tempos vagos, as horas vagas e gravo com vocês. Eu não tenho assim, um tempo específico. Eu vou gravar às 14, vou gravar às 15. Por isso que eu não marco, tá? Mas possivelmente, ainda hoje, eu vou gravar um vídeo específico só tratando disso, para poder você aplicar lá na última parte da lição, ou talvez em algum outro estudo que você venha fazer, e para o nosso aprendizado também, né? Que a gente acaba aprendendo bastante. E a terceira parte fala sobre o grande livramento. A história da forca chegou ao palácio. Quando o rei Assuero fica sabendo, né, do projeto, do plano de Amã, ele fica indignado, ele sai da sala que estava para o pátio, Esther fica ali, né, num divã sentado, que é o que eles costumavam, né, usar, e a mãe então vem para cima dela. E essa posição dele, né, fez com que o rei, ao entrar, interpretasse de outra forma, que ele estivesse tentando abusá-la. E quando ele sabe de tudo isso, é interessante que o rei, rapidamente com o seu servo, vão cobrir o rosto dele e vão levá-lo, né, para poder ser penalizado. A expressão que o rei transmite, né, é de que ele seria sentenciado, seria levado, né, à morte. E a morte dele vai se dar exatamente na forca que ele havia preparado. Perdoe, gente, é o cachorro fazendo barulho, tá? É só Jesus. E então, vai ficar extensa essa parte, a gente vai ter mais ou menos 1 hora. Então eu vou gravar essa terceira parte separada, para o vídeo não ficar tão extenso, para que a gente possa fazer a aplicação no final da lição, porque a terceira parte é sempre a aplicação dela. Aí eu vou disponibilizar a continuidade em outro vídeo, tá? Que vocês possam, né, aproveitar, né, que sejam de edificação para a vida de vocês, que o Senhor possa abençoá-los, guardar. Obrigada por estar acompanhando, por estar assistindo, que o Senhor possa abençoar vocês, né, os pastores Edmilson, pastora Ana Carolina, o Antônio Gomes, que entrou ainda há pouco na live também, o Carlos Braga e Ader, né, eu acho que é isso, Maldonado, tá? Muito obrigada, gente, vocês todos que têm acompanhado, que o Senhor possa, né, abençoar. Deixe, né, a sugestão de vocês aí para que eu possa estar acompanhando, e se vocês desejarem eu gravo, tá, as partes separadas com mais informações também. Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês, que nós possamos guardar nessa palavra em nosso coração. E a terceira parte eu vou gravar separado e vai ficar gravadinho para que vocês possam acompanhar para poder aplicar no domingo, tá? Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz, que o Senhor Jesus abençoe e te guarde.